Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de matemática para o ensino médio. Eu trouxe uma aula bem bacana que eu espero que vocês gostem muito. E ao final da aula eu vou anexar também o plano de aula que eu desenvolvi com todas as características que a gente pode desenvolver nessa aula. Espero muito que vocês gostem, fiquem até o final. Vem comigo. Nós vamos falar sobre a lei dos senos e cossenos. Esse é um material riquíssimo e que eu espero que vocês gostem muito, tá? Vamos começar agora. O nível de ensino é o ensino médio no primeiro ano, o componente curricular é matemática e o tema é a lei dos senos e dos cossenos. Para começar a entender um pouco desse assunto, é necessário que os alunos entendam um pouquinho de relações trigonométricas. Por isso, nós vamos dar continuidade com esse tema. As habilidades do PCC. Buscar caminhos que contribuam com o processo de ensino-aprendizagem em matemática é de fundamental importância. Nesse sentido, Ponte, Branco e Matos, em 2009, afirmam que o ensino de função quadrática deve contribuir para que o aluno desenvolva um pensamento lógico que inclua três vertentes: representar, raciocinar e resolver problemas. Na prática pedagógica, a solução do problema será um processo construído em colaboração com seus pares, com troca de informações, sendo que para resolver as situações problemas, será preciso validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. Brasil, 1998, na página 62. A justificativa. Para essa aula, nós temos como justificativa que é possível fazer uma série de atividades à distâncias e de distâncias e alturas associando os conhecimentos sobre triângulo e retângulo à ideia de semelhança entre triângulos, como eu disse no início. Por exemplo, com o auxílio de um simples graveto, podemos estimar a altura de uma montanha, desde que tenhamos a ideia da distância que nos separa da sua base. Dá-se o nome de trigonometria ao ramo da geometria, que estuda os métodos para se calcular a medida dos lados dos ângulos em um triângulo qualquer, podendo ser aplicado em várias áreas, como engenharia, astronomia, geografia, música e topografia. A trigonometria é fundamental na prática de profissionais dessas áreas. Os PCN, 1998, página 121, orientam sobre a importância de estudar a trigonometria de forma contextualizada, estudar ela e todas os outros itens que compõem as suas definições, para que os alunos do ensino médio possam compreender o conhecimento científico e tecnológico como resultado de uma construção humana em um processo histórico-social, reconhecendo o uso das relações trigonométricas em diferentes épocas e contextos sociais, além da lei dos senos e dos cossenos que a gente vai ver aqui. Enfoque pedagógico. A presente aula tem como enfoque pedagógico o construtivismo, pois propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, buscando soluções não padronizadas, estabelecendo as propriedades dos objetos e construindo as características do mundo através da sua ação, inspirando nas ideias do suíço Jean Piaget, de 96, de 1896 a 1980, o método procura instigar a curiosidade, já que o aluno é levado a encontrar as respostas a partir dos seus próprios conhecimentos e sua interação com a realidade e com os colegas. A aprendizagem é mais do que um produto do ambiente, predominam o interacionismo, a pesquisa em grupo, o estímulo, a dúvida, desenvolvendo o raciocínio. Considero o erro como um passo importante para a aprendizagem, condenando o ensino rígido e avaliações padronizadas. No construtivismo, o conhecimento é o produto da interação entre o homem e o mundo, entre o sujeito e o objeto. Conceitos chaves. Nós vamos verificar tópicos relacionados à lei dos senos e cossenos.
Vamos precisar de lousas, giz, caderno, livro didático e, é claro, que essa aula que a gente está fazendo para vocês. Quais os objetivos da nossa aula? Nós temos 3 objetivos principais. Interpretar situações que envolvam o uso das relações trigonométricas, identificar e usar corretamente as relações para calcular medidas desconhecidas e resolver situações de problemas envolvendo as leis dos senos e dos cossenos, que é o nosso foco principal. Bom, a duração. Nossa aula terá aproximadamente 30 minutos e a nossa avaliação ela deverá ser feita de forma que se torne possível identificar, através da resolução dos exercícios propostos sem consulta, o atingimento dos pontos nos conteúdos das leis de seno e de cosseno. Vamos ver um pouquinho de historização sobre o que a gente vai ver agora. A trigonometria é o ramo da matemática que trata do cálculo de ângulos, particularmente em triângulos. Até o século XVI, ela era realmente uma parte da geometria, mas desde então ela passou a ser considerada uma área independente da matemática. A lei do seno estabelece a relação entre a medida de um lado e o seno do lado oposto a esse ângulo. É o que a gente vai ver mais na frente. A lei do cosseno, em qualquer triângulo, quando um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto de 2 lados pelo cosseno. Outra definição, polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego, quer dizer poli, muitos, e gonos, ângulos. Um polígono é uma linha poligonal fechada, formada por segmentos consecutivos, não colineares que se fecham. Depois dos gregos, os matemáticos hindus e árabes trabalharam com a trigonometria. Eles foram os primeiros a trabalhar com o seno, da forma como os definimos no século V. O autor desconhecido do tratado astronômico hindu, Surya Siddhanta, calculou a função seno para intervalos de 3,75 até 90 graus. Com círculos e curvas, começamos a tomar o rumo para contemplar o infinito que muito preocupava os antigos matemáticos, o que eventualmente poderá libertar a geometria até mesmo das 3 dimensões, levando a tantas dimensões quanto podemos imaginar. Oney An, 2012, página 95. Vamos começar um pouquinho a nossa aula prática nesse momento. Quero que vocês prestem atenção nos detalhes, vamos ter alguns exemplos e depois vamos partir para uns exercícios para a gente poder exercitar, pois ao final nós vamos fazer uma avaliação e eu espero que vocês consigam e me acompanhem bem. Vamos começar. A lei dos senos. O fundamento matemático é denominado lei dos senos porque determina que a relação do seno de um determinado ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Essa relação é chamada de lei dos senos e foi desenvolvida pelo matemático persa Jant al-Qazi entre os séculos 14 e 15. Olha só, eu tenho o lado A está para o seno de A, igual ao lado C, que está para o seno de C, e o lado B está para o seno de B. Olha um exemplo bacana para a gente entender o que eu estou falando. Vamos lá para a gente entender direitinho como calcular isso. Para determinar o comprimento de uma ponte que será construída sobre um certo vale, um topógrafo marcou os pontos A e B. Olha só, A tem um ângulo de 105 e B tem um ângulo de 30, que serão as extremidades da ponte. E um ponto C na mesma margem. O ponto C tem um ângulo de 45. Em seguida, mediu o comprimento AC. Olha, ele mediu de A até C e achou 80 metros. E os ângulos BAC, BAC. Eu tenho 3 ângulos. E o ângulo ACB. ACB. Os mesmos 3 ângulos. Conforme a figura aqui do lado. Vocês estão enxergando a figura, os números que eu li estão na figura. Então, com base, né, nos dados da figura, que a gente vai poder fazer o nosso cálculo para identificar qual é a medida. Olha só, a nossa fórmula será o lado B sobre o seno de B, que é igual ao lado C sobre o seno de C. Quanto que vale o lado B? O lado B vale 80, de acordo com aquela figura que a gente acabou de ver. E o seno de 30. Por quê? Do lado do ângulo B, eu tenho um seno de 30. E a gente já tem uma tabelinha para saber quanto que vale o seno de 30.
E o lado C, que é o que eu quero saber, eu tenho o meu ângulo C, que é seno de 45. Vai ficar da seguinte forma. Olha só, eu tenho 80, que é o valor da medida do meu lado B, e o meu ângulo de seno de 30, ele vale meio. E eu tenho que o lado C e o meu ângulo de seno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. Se eu fizer essa continha, eu pego 80 dividido por 1/2 e vou multiplicar invertendo o segundo termo, eu vou chegar nesse resultado final, que é 80 raiz de 2. Se eu fatorar esse 80 raiz de 2, eu vou ter uma distância de 113,14 metros. Esse é o resultado do meu problema. Vamos para mais um exemplo para fixar bem o que nós estamos vendo na teoria. Olha só. O exercício 1. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Olha só a imagem. Eu tenho A, B e C. O A vale 60 graus, o B 45, e de B até C eu tenho 10 centímetros, e de A até C é o que eu quero calcular. Vamos ver como que eu faço isso? Bem simples. Olha só. Eu tenho que o seno de B vale 45, igual eu falei para vocês agora. O de A vale 60, igual está na figura, e o lado BC, 10 centímetros. Então, o que eu tenho? Eu tenho AC sobre seno de B, olha, AC sobre o seno de B, igual a BC sobre o seno de A. Com isso, eu vou ter o quê? Eu não quero calcular a medida do ângulo AC que está dando no problema. Então, o que é o AC? O AC vai ser o X. E o seno de B? Quanto que é o meu seno de B? O seno de B está falando aqui no problema. O seno de B é 45, está lá na figura. E o BC, quanto que é o BC? Olha só o lado BC. Na figura são 10 centímetros, então eu coloco 10. E o seno de A, quanto que é? Olha só do ladinho da figura, seno de A é o 60. Então eu vou resolver essa proporção para encontrar a medida do lado AC. Olha só, eu tenho aqui o x, que é o que eu estou procurando, que é o lado AC, sobre o seno de 45, nós temos aquela tabelinha, que é raiz de 2 sobre 2, igual a quanto que é o lado BC? 10 centímetros. E quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter o quê? X vezes, vou multiplicar cruzado, x vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Multipliquei cruzado para chegar nesse resultado. Eu vou enxergar aqui, x vai ser raiz de 3, eu vou cortar o denominador 2 com o denominador 2, eu vou ficar x vezes raiz de 3 igual a 10 vezes raiz de 2. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou chegar na seguinte conclusão. Eu vou isolar o x, vou colocar o 10, manter o multiplica, e vou colocar o raiz de 2, que está do mesmo lado, e vou trazer o raiz de 3, que está multiplicando, para a divisão. Fica raiz de 3, raiz de 2 sobre raiz de 3. Só que o exercício, ele deu aqui para mim, olha só. Você vai usar para raiz de 2, 1,4, e para raiz de 3, 1,7. Eu vou substituir esses números para poder fazer essa continha. Se eu substituir, olha só, x é igual a 10 vezes 1,4 sobre 1,7. Quanto que vai dar? Se eu dividir isso e multiplicar por 10, eu vou ter um resultado de 8,2. Então, eu tenho que o meu lado AC tem 8,2 centímetros. Viram como é simples? Já demos 2 exemplos. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vem comigo. Olha o exercício 2. No triângulo a seguir, determine o valor de x. Bom, a gente vai verificar o quê? Para eu identificar o que eu vou calcular, eu tenho que entender o seguinte. Se eu tiver um ângulo e 2 lados, eu vou calcular o quê? A gente usa a lei do seno. Se eu tiver um ângulo e 3 lados, a gente estuda a lei do cosseno. Dessa forma aqui. E aqui eu tenho o seno de 120 graus. Mas para eu achar exatamente, se a figura não tivesse me dado esse seno de 120 graus,
eu tenho dois ângulos aqui, eu tenho 45 e o 15. Se eu somar os dois, 45 mais 15, qual o total que eu vou ter? Eu vou ter 120 graus. Agora, se eu diminuir o 120 do total do ângulo, que é 180, eu vou ter um seno de 60. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer para poder encontrar o que eu quero fazer. Na verdade, o 45 mais o 15 dá 60. E o 60 menos o 180 dá o 120. E o ângulo de 120 é a mesma coisa que o seno de 60 graus. Olha só a imagem que eu fiz aqui para demonstrar para vocês. Se eu tiver... Para eu poder enxergar isso aqui, eu tenho uma figura com x, y e um ladinho 8. Então, eu vou ter o lado x é igual ao seno de A, é igual a o lado 8 dividido sobre o seno de B, igual ao y, dividido sobre o seno de C. Ficou dessa forma. Se eu tiver toda essa sominha aqui, eu tenho o raio, que é 2R's. Mas eu não vou usar isso para calcular o raio agora, só estou demonstrando para vocês. Olha só a minha imagem aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu já achei, já mencionei para vocês, que eu achei o valor de 60 graus aqui na soma desses dois ângulos, e diminuindo do 180, eu cheguei no 120. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o lado x, que eu quero calcular, sobre o seno de 45 graus. Essa vai ser uma proporção igual ao 18, que é o ladinho de baixo, sobre o seno de 120. Quanto que é o seno de 120? Ele deu no exercício aqui para a gente, e o seno de 120 é igual a seno de 60. Então, eu tenho x sobre seno de 45 igual a 18 sobre seno de 60. Quanto que é? Eu vou repetir, o x é o que eu quero procurar, o que eu vou descobrir. Quanto que é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2, que é igual a 18, vou manter o 18, dividido por quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Vocês estão vendo que nessa proporção, os denominadores, tanto raiz de 2 sobre 2 quanto raiz de 3 sobre 2, os dois são iguais, eu posso simplificar. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o x igual a 18, raiz de 2 em cima e raiz de 3 embaixo. Como eu tenho isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso racionalizar. Eu vou racionalizar por quê? Por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, eu vou ter o quê? 18. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado eu corto com o radical, fica para fora. Então, eu tenho 18 raiz de 6 sobre 3. O 18 sobre 3, eu posso simplificar. Quanto que vai dar? Eu simplifico o 3 por 3 e o 18 por 3. Então, 18 por 3 vai dar 6. Raiz de 6. O meu resultado é 6 raiz de 6. Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na lei dos cossenos. Bom, o que vem a ser a lei dos cossenos? A lei dos cossenos é utilizada em problemas que envolvam triângulos não retângulos, ou seja, os triângulos que não possuem um ângulo de 90 graus. Uma vez que não possuem ângulo reto, as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente não podem ser aplicadas, o que culmina na utilidade da lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma forma geral do teorema de Pitágoras aplicado a triângulos de qualquer forma, desenvolvida no século XIV e XV, também pelo matemático Jean Alcácer. Olha só a formulazinha que a gente vai usar. A ao quadrado, lembra o teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2, que multiplica o lado b vezes o lado c, vezes o cosseno de alfa. Um cosseno qualquer que eu vou ter nas minhas questões. Vamos ver o exemplo 1 para deixar claro o que eu estou falando. Calcule a distância entre a distância em linha reta entre B e C. Olha só a imagem pequenininha aqui do lado. Eu tenho uma imagem cujo o ângulo A vale 60 graus e de A até B, 620 quilômetros. E de A até C, 800 quilômetros. Vocês estão entendendo que, nesse caso aqui, eu tenho apenas um ângulo. O ângulo é os 60 graus. E eu tenho três lados distintos. Eu tenho o 620, o 800 e tenho outro lado para calcular.
Nessa forma, eu tenho a lei do cosseno. Vamos ver como eu calculo esse exemplinho aqui para vocês. Olha só, a formulinha que eu falei para vocês. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2b vezes c vezes o cosseno de θ. Eu tenho o quê? O a ao quadrado vai ser o quê? O a ao quadrado é o que eu quero encontrar. Eu quero achar a distância do lado B e do lado C. Eu vou chamar ele de A. E o 620 vai ser o meu B e o 800 vai ser o meu C. Então, eu tenho 620 ao quadrado mais 800 ao quadrado, menos duas vezes o valor dos dois ângulos, 600 vezes 800, vezes o cosseno de... Quanto que vale o ângulo aqui do meu A? 60. Então, eu vou ter o quê? Se eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou chegar no seguinte resultado. Eu vou chegar nesse resultado de 102.440 menos 992 vezes 12. Que, na verdade, vai dar um azinho de raiz de 52.840, que dá aproximadamente 726,91 quilômetros. Viram que a distância está basicamente parecida com o 620 e o 800 quilômetros, mas esse é um pouquinho maior que o 620 e um pouquinho menor que o 800. Então, chegou o lado que eu quero identificar nessa questão. Outro exemplo. Vamos calcular o valor de x. Olha o que eu fiz para facilitar para a gente. O valor de x, o x está em frente ao ângulo. Toda vez que eu tiver um número em frente ao ângulo, esse vai ser o meu lado maior do triângulo, que eu vou chamar de Azinho. Os outros dois lados é o B e o C. Olha que legal. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes o C vezes o cosseno de θ. Essa é a fórmula geral da lei dos cossenos. Eu tenho o quê? X ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que o x é o A, porque ele está em frente ao ângulo de 60, que é igual a 3 ao quadrado, que é o B, e 8 ao quadrado, que é o C, vezes o lado B, vezes o lado C, que é vezes 3, vezes 8, vezes o cosseno de 60. Olha só que legal. Eu cheguei a 73 menos 48 vezes meio, que vai dar igual a raiz de 49. Quanto é a raiz de 49? É 7. Viu como é fácil calcular esse lado x? Da lei dos cossenos. Agora vamos começar com os exercícios. Os exercícios são um pouquinho mais difíceis, mas eles são bons para a gente descobrir. Usando além do cosseno, descubra o valor do x no triângulo abaixo. Olha que imagem legal o nosso triângulo. Nosso triângulo eu tenho, de novo, um ângulo de 60 graus embaixo e na frente dele eu tenho x. Eu não falei para vocês que sempre que eu tiver um lado na frente do ângulo, o meu ângulo vai ser o A. E os outros dois lados é o B e o C. E eu tenho... Isso é bem fácil da gente entender. Vamos lá. Olha a fórmula geral, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno de θ. Vamos substituir na fórmula. Olha só, eu falei para vocês que o ângulo que está na frente dos 60, que é o único ângulo que eu tenho nessa imagem, se eu tenho um ângulo e dois lados, eu tenho a lei do cosseno. Então, ela vai ser o x ao quadrado, meu lado B e o lado C é 3 e 4. Na fórmula, eu vou colocar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 que multiplica 3, que multiplica 4, vezes o cosseno de 60 graus. Vamos lá, substituindo aqui, eu tenho que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. 3, 6 vezes 4, 24, vezes, quanto é o cosseno de 60? Meio. E aqui eu tenho, x ao quadrado é igual a 25 menos 12. X ao quadrado é igual a 13. Eu tenho que, raiz de 13, fatorando, eu tenho que 13 raiz de 13. Esse é o resultado do lado x desse triângulo. Tudo bem? Vamos continuar. Olha o exercício 2. O exercício 2 continua, um exercício bacana, que a gente vai ver exatamente o que precisa ser calculado. Olha só. Eu tenho um lado, que é o lado x. Eu preciso saber o valor do cosseno desse ângulo x. E eu tenho duas medidas, que é o B e o C, que é 5 e 6. Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu tiver um ângulo para identificar,
O valor que estiver na frente do ângulo vai ser o meu Ozinho. Olha só a fórmula de novo. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2B vezes C vezes cosseno de tetra. Eu tenho o quê? Olha só, o A ao quadrado não está na frente do ângulo que eu estou procurando, que é o X. Ele vai ser 7 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 6 vezes cosseno de X. O cosseno de tetra aqui não é o X, eu não tenho o valor dele, eu quero identificar qual é esse valor. Então, eu tenho que 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado 25, mais 6 ao quadrado 36, menos 2 vezes 5 vezes 6 dá 60. 60 cosseno de x. Então, eu tenho que 49 é igual a 25 mais 36, 61, menos 60 cosseno de x. Eu vou dividir tudo, vou deixar Vou pegar o 61, diminuir do 49, vou ter menos 12, com o negativo, e do lado de cá continuo com menos 60 cosseno de x negativo. Eu faço a divisão dos números, vou isolar o cosseno de x, então eu tenho 12, menos 12 dividido por menos 60, eu tenho, na verdade, que o cosseno de x é igual a 1 quinto, que é a mesma coisa de x igual a 10. Olha só, no triângulo a seguir, determine o valor de x abaixo. Como que eu vou determinar o valor de x abaixo? Olha que coisa interessante para a gente poder calcular. Eu tenho essa figura aqui, que eu tenho um lado em frente ao ângulo e tenho duas medidas dos lados. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Na verdade, esse aqui, o cosseno é só x é 1 quinto. Você vai simplificar, vai dar 1 quinto. Não é 10 não, tá bom? Desconsidere esse 10, o cosseno de x é... Tá bom? Agora, voltando aqui nesse exercício, bom, aqui está a imagem, ele me deu que o cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Então, vamos calcular exatamente, como eu tenho um ângulo só e dois lados, eu tenho a lei do cosseno. Então, olha só como que vai ser. Quanto que vale o meu A? Está na frente do ângulo, 14. 14 ao quadrado igual a, os dois lados, 6 ao quadrado mais x ao quadrado, vezes 2 vezes 6 vezes x, vezes cosseno de 120. 14 ao quadrado, vocês estão careca de saber, 196 igual a 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado, menos 2 vezes x, 6x, vezes, quanto que é o cosseno de 120? É o cosseno de menos 60. Então, é menos meio. Se eu simplificar o meu 2 com esse denominador 2, eu vou eliminar o denominador. Então, eu vou ter o quê? 196 é igual a 36 mais x ao quadrado mais 6x. Olha que legal. Tá me cheirando uma cara o quê? O que é isso aqui? Uma equaçãozinha do segundo grau que eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara. Olha só. X ao quadrado mais 6x menos 160. O A vale 1, o B vale 6 e o C vale menos 160. A vale 1, B 6, C menos 160. Eu tenho o delta. Quanto que eu vou calcular o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. O delta vai dar 676. E o meu x? Como que eu vou calcular o x? O x é menos mais ou menos raiz de delta sobre menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Se eu calcular o delta, eu vou ter menos 16 e mais 10. Eu só vou usar o 10. O 10 é o valor exato que eu vou usar porque ele é positivo. Então, eu tenho que meu lado é 10. Vamos para mais um exercício. Olha que bacana esse exercício aqui, ó. No triângulo ABC da figura abaixo, o lado AB, o lado A de lá a B, de A até B vale 12, o lado de B até C vale 9 e o lado de A até C vale 6. Calcule o cosseno desse ângulo alfa, o ângulo de A, que é alfa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aquela formulinha que vocês já conhecem, nós citamos aqui na frente. O que é que diz aquela formulazinha? Ora sim, vamos pegar aqui para você ver.
A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2b vezes c vezes cosseno de tetra. Vamos continuando lá. Olha só, voltando aqui. No triângulo a seguir, determina o valor de x. Então, eu tenho aqui, quanto que vale o meu A? Nós já vimos isso. Achamos aqui o valor de 10. Agora, vamos nesse outro exercício aqui. Olha só. 9 ao quadrado, que é na frente do ângulo alfa, que é o meu A, igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado, menos duas vezes da fórmula, vezes o 6 vezes o 12, vezes cosseno de alfa. Eu tenho que 9 ao quadrado é 81, 6 ao quadrado é 36, mais 12 ao quadrado é 144, menos 2 vezes 6 vezes 12 dá 144 cosseno de alfa. Eu tenho que 81, eu vou somar o 36 e 144, vai dar 180. Vou manter o menos 144x. Essa operação eu não posso fazer porque ela não é igual, não são números soltos que eu possa fazer essa realização de operação. Eu tenho que 81 menos 180 do lado esquerdo e mantenho o menos 144 cosseno de x do lado direito. Se eu diminuir o 81 menos 180, vou ter menos 99. Continuo com 144 cosseno de x do lado direito. Agora eu vou isolar o cosseno de alfa. Cosseno de alfa vai ser igual a 99 dividido por 144, vai dar igual a, eu vou simplificar por 9. Vai dar o quê? Cosseno de alfa é igual a 11 sobre 16. 99 dividido por 9 é 11, 144 por 9 é 16. Então, o valor do meu ângulo alfa é 11 sobre 16. Viram como é simples fazer? A gente está aprendendo bastante coisa. Espero que realmente vocês consigam acompanhar e fazer a nossa provinha mais na frente sozinhos, tá? Outro exercício bacana aqui, olha só. Determine a diagonal maior de um paralelogramo em que os dois de seus lados consecutivos formam um ângulo de 45 e medem, respectivamente, 5 raiz de 2 e 10 centímetros. 5 raiz de 2 centímetros e 10 centímetros. Dado cosseno de 135 é menos cosseno de 45. O exercício também me deu. Olha só que legal. Eu estou falando que é para determinar a diagonal de um paralelogramo. Eu tenho aqui o paralelogramo. O que é o paralelogramo? Ele é essa imagem aqui, onde a soma dos meus ângulos suplementares vai dar 180. Eu tenho aqui, ele está falando que eu tenho um lado que mede 5 raiz de 2, o outro mede 10 centímetros. Porém, tanto um lado quanto o outro, o lado 5 raiz de 2, o que mede a mesma medida dele, o lado da frente 5 raiz de 2. E o ângulo 10, que está aqui em cima, na frente também eu tenho o valor dele de 10. E o que eu quero achar? Eu quero achar essa diagonal D que parte a figura. É essa diagonal D que eu vou querer encontrar. Que ela está bem aqui, ó. Ela está unindo as duas pontas e está dividindo a figura ao meio. Então, o que eu tenho? D ao quadrado, que é o que eu quero achar, vai ser igual a 5 raiz de 2 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 5 raiz de 2 vezes 10 ao quadrado, vezes cosseno de 135. O que é o cosseno de 135? Não é menos cosseno de 45? Então, eu tenho de novo, ó, b ao quadrado é igual a 25 vezes 2, mais 100, menos 100 raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2, e menos cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Só que negativo. Eu tenho d ao quadrado é o quê? 25 vezes 2 é 50, mais 100. Aqui eu vou tirar o 100 para fora, vai ficar mais 100. 50 mais 100 mais 100 é 250. O D vai ser raiz de 250. O raiz de 250 eu tenho que fatorar o 250. Se eu fatorar ele, eu vou achar que 250 é igual a 5 raiz de 10. Viram? Um exercício simples de fazer. Aqui nós temos também a resolução de triângulos. O caso LAA, lado, ângulo, ângulo. Medidas fornecidas ângulo A, ângulo B e lado B. As condições são ângulo A mais ângulo B é menor que 180, é a lei do seno. Ângulo, lado, ângulo, eu tenho ângulo A, ângulo C, do ladinho B, ângulo A mais ângulo C é menor que 180. Eu tenho a lei dos senos também. Eu tenho lado, lado e ângulo, que é ângulo A, lado A e lado B. Azinho é menor que Bzinho. É a lei dos senos também.
Eu tenho lado, ângulo, lado, que é o ângulo A, o lado B e o lado C, a lei dos cossenos. E quando eu tenho lado, 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 eu tenho somente os ladinhos A, B e C. A menor que B mais C, B menor que A mais C e C maior que A mais B. Eu tenho a lei dos cossenos para ajudar vocês a resolverem algumas questões que possam surgir nas próximas aulas. Avaliação. Olha só o que nós vamos ter na avaliação que vocês vão receber para poder fazer. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Qual o comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros? Eu tenho dois lados e um ângulo. O que eu vou calcular? Não vou falar, vocês vão descobrir. Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 metros e formam um ângulo de 60. O terceiro lado desse triângulo mede quanto? Eu tenho de novo dois lados e um ângulo. O que eu calculo? A terceira questão. Considere o triângulo retângulo a seguir. Sabendo que alfa é 120, AB a C é igual a 1 centímetro. Então, AD vale quanto? Opa, aqui eu só tenho basicamente um lado e um ângulo. Não vou falar o que é, vocês vão ter que descobrir. O quarto, três ilhas A, B e C aparecem no mapa da escala de 1 por 1000, como na figura. Das alternativas, a melhor que se aproxima da distância entre a ilha A e B é qual que é a melhor distância entre A e B? Fácil de fazer. E o último é, na instalação das lâmpadas da praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas no verso B e C do triângulo, segundo a figura. Qual é a distância de D? Está vendo que a figura tem A, o ângulo B é 30, o ângulo A é 135, a distância de A até C é 50 metros, eu tenho o Dzinho, que é a distância de B e C que eu quero calcular. Ok? Muito fácil. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa aula. Eu falei para vocês que eu vou deixar o plano de aula também anexado junto a essa aula, para que vocês possam consultar e tirar as dúvidas de vocês. Mas as nossas referências foram: eu consultei os parâmetros curriculares nacionais, de 1998, Piaget, de 1979, Rony e Anne, de 2012, e Souza, de 2019. Essas foram as coisas que eu consultei para poder fazer esse trabalho, essa aula, para vocês estudarem e conhecerem a relação da lei dos senos e dos cossenos. Bom, eu quero agradecer muito a vocês. Obrigado por ficarem até aqui, por participarem da aula. Qualquer dúvida, vocês podem escrever no canal, que eu vou ajudar vocês solucionando aquilo que for possível. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito ao professor pela oportunidade de fazer essa aula e quero dizer que em breve a gente vai se encontrar. Tchau, tchau!